Voltando a falar especificamente sobre as entrevistas, a gente fez previamente um sorteio sobre a ordem e os dias de exibição de cada uma das entrevistas com os candidatos e o dia hoje é o dia do candidato Gabriel Cruz, candidato pelo PSOL. Candidato, eu agradeço muito sua presença aqui com a gente no Jornal Setorial. Eu que agradeço a possibilidade de participar aqui com vocês e de falar um pouquinho mais da construção política que o pessoal vem fazendo aqui para a cidade de Pindamonhangaba. Todos os candidatos têm 13 minutos e meio para a entrevista e depois mais 1 minuto para as considerações finais. Essa primeira parte do tempo passa a ser contada a partir de agora. O candidato Gabriel Cruz, do PSOL, como a gente já falou, tem 25 anos, é cabeleireiro e barbeiro, superior incompleto, não tem nenhum bem declarado, isso a gente está falando das informações divulgadas lá pelo TSE. Candidato, considerando essa sua apresentação, sendo jovem, ainda um estudante, sem nenhuma experiência na área da política, como é que o senhor se vê capacitado para administrar Pindamonhangaba? Bom, muitas pessoas fazem esse questionamento com relação à minha pouca idade, como se isso fosse uma problemática para que a gente administrasse a cidade de Pindamonhangaba. Mas o PSOL, ele é um partido que ele é um partido de construção política. Ele é um partido que ele não possui apenas filiados, ele possui militantes. E essa militância do PSOL gera uma equipe de construção política muito forte. O nosso plano de governo, que tem cerca de 40 páginas, de 30 a 40 páginas, ele traz uma construção política de equipe muito forte, com pessoas que são de fato capacitadas em todos os temas para trazer política pública para a cidade. E por conta disso, com essa construção política dentro do PSOL, com esse plano de governo construído ao lado da classe trabalhadora, ouvindo a classe trabalhadora, ouvindo a população para construir esse plano de governo, faz com que nós sejamos de fato os mais capacitados para administrar essa cidade, porque ninguém mais capacitado para dizer o que é melhor para a Pinda do que a própria população, do que o próprio povo. E o nosso plano de governo é construído ao lado das necessidades do povo, é construído ao lado das necessidades da classe trabalhadora de Pindamonhangaba. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente traz, isso aqui foi conversado com a classe trabalhadora, isso aqui foi conversado com o povo. Então, ninguém melhor para dizer para você o que é melhor e o que é pior para a cidade de Pindamonhangaba do que o povo de Pindamonhangaba e a classe trabalhadora. E vai ser ao lado dessa classe trabalhadora, ao lado desse povo que o pessoal vai governar, que o pessoal vai administrar essa cidade. O pessoal vai fazer assembleia, o pessoal vai no seu bairro, vai questionar com você o que você de fato prefere, o que você de fato quer para a sua cidade. Você quer em Moreira César que seja construída uma rodoviária fora do plano diretor, que ninguém sabe para que serve ainda? Ou você quer de fato que Moreira César tenha uma construção melhor de política no distrito para que a gente possa levar saúde, para que a gente possa levar segurança, para que a gente possa levar estrutura? O que você de fato precisa no seu bairro hoje? E é essa conversa que a gente vai ter com o munícipe e vai ser a partir disso que a gente vai administrar Pindamonhangaba. Então, acho que o fato da gente, do Gabriel ser novo, de ser a minha primeira campanha, não é um problema para a cidade de Pindamonhangaba, muito pelo contrário. Temos um histórico de políticos de carreira na cidade, de políticos coronelistas que já estão aí há 20 anos na prefeitura de Pindamonhangaba, que deles derivam inúmeros outros políticos, como um vice que agora é prefeito, como um ex-prefeito que agora o seu diretor de trânsito está concorrendo à prefeitura de Pindamonhangaba, como um ex-funcionário do almoxarifado que agora está concorrendo à prefeitura de Pindamonhangaba, que são derivados todos do mesmo governo, da mesma política, da mesma forma de pensar, desse mesmo pensamento retrógrado na política de Pindamonhangaba. Então, o fato da gente ser novo, eu acho que é exatamente o diferencial que garante a necessidade do PSOL estar na gestão da cidade. O senhor ressaltou bastante o partido, né, o PSOL. Sim. O PSOL é um partido que, usualmente, né, o mais comum da gente ver é o pessoal caminhando sozinho, sem muitas coligações, principalmente em nível nacional e também em muitas eleições regionais também. Tem o lado bom disso, de não ter aquela chamada velha política, aquela troca de favores entre partidos, mas tem um potencial lado negativo, que é uma potencial dificuldade para governar. Afinal, na política, muitas vezes se vai precisar da Câmara de Vereadores aprovarem um determinado projeto. E a minha pergunta é justamente isso. Além de tudo isso, a gente tem um cenário em Pinda, e na região do Vale do Paraíba, que historicamente não votam muito em partidos, digamos assim, da esquerda. Não gostaria de simplificar falando esquerda-direita, mas em partidos mais da esquerda para a gente ser didático com o telespectador. Então, assim, a gente não deve ter uma Câmara de Vereadores com muita gente que pense igual a você, caso você seja eleito como prefeito. Como é que você pretende administrar essa questão da governabilidade? Então, primeiro que a gente pode falar sem medo, o PSOL é um partido de esquerda.
E a construção de política que a gente faz é nesse intuito de governos de garantia de direito para a população de Pindamonhangaba. Agora, com relação à governabilidade, eu acho que a gente precisa tirar esse mito de que o prefeito, se ele não tiver um acordão dentro da Câmara, se ele não tiver um acordão com os partidos da velha política, ele não governa. Se você fizer, de fato, um governo participativo, com a opinião da população, levando as decisões para o diálogo da população, não vai ter vereança que segure a vontade do povo na cidade. Então, a partir do momento que o pessoal ele constrói e ele caminha no diálogo com uma gestão de fato participativa ao lado da classe trabalhadora, ao lado da população de Pindamonhangaba, por mais que existam vereadores na cidade que sejam oposições naturais e que possam tentar querer barrar de alguma forma, esses vereadores também dependem de voto. Então, eles não vão querer dizer para a população de Pindamonhangaba que aquilo que está mais do que claro, que é o que de fato a população precisa, eles não terão simplesmente porque não terão. Então, se a gente faz a construção política junto da população, com a opinião da população, com a voz da população, determinando o que de fato é melhor para cada bairro, não vai ter vereador nenhum que segure. Então, a gente está muito confiante de que a nossa governabilidade vai ser governar junto do povo, que é quem de fato detém o poder nessa cidade. Então, não estamos preocupados com essa problemática. Mas, para além disso, a gente está vindo com uma chapa de vereadores muito forte de construção política do PSOL, que a gente está muito confiante para essa eleição também. Então, a gente está montando um grupo e uma equipe muito forte para governar a cidade de Pindamonhangaba. Falando um pouco sobre as suas propostas de governo, no seu plano, na área da educação, que é a primeira que eu queria destacar aqui, uma das propostas é limitar a 20 o número máximo de alunos por sala de aula. Pelos dados do INEP, Pinda tem 99 escolas, 752 docentes, 13.825 alunos na rede municipal. Isso considerando apenas a rede municipal, como eu falei, não tem. Aí a gente tem uma média de 18 alunos por professor. Não dá para dizer que é exatamente uma sala de aula, mas a gente não tem uma outra forma de medir isso. Não quer dizer também que não existam salas maiores do que 20 alunos, até porque pode ter professor afastado, pode ter professor junto numa mesma sala de aula, são 752 docentes, mas uma média de um docente para 18 alunos. O senhor acha que esse é realmente o problema aqui da educação municipal de Pindamonhangaba? Esse é um problema. Primeiro que a Prefeitura de Pindamonhangaba ela já está falhando, porque ela está administrando só o Fundamental 1 e já faz tempo que era para estar cuidando do Fundamental 2 também, e ainda não assumiu essa responsabilidade, que já é uma responsabilidade municipal. Assumiremos, mas a partir de planejamento para que a gente possa assumir com responsabilidade. Mas com relação ao número de alunos, a gente tem uma grande problemática, que nem como você falou, algumas salas de aula têm 20 alunos, algumas salas de aulas, pode ser que esteja menos, mas tem sala de aula com 35, tem sala de aula com quase 40 alunos, sabe? E a gente não ter essa padronização nas escolas de Pindamonhangaba é um absurdo. A gente tem uma problemática de falta de organização dentro das nossas escolas, que é um absurdo. A gente não tem padronização no número de alunos, a gente não tem padronização em qual escola está funcionando a lousa digital, qual escola não está. A gente não tem padronização de qual escola tem ali a alimentação dos alunos regrada com a nutricionista, qual escola não tem. Tem escola que o pai do aluno vai falar, não, naquela escola o meu aluno ele se alimenta muito bem de acordo com o cardápio da nutricionista. Vai ter escola que o pai do aluno vai falar, não, aqui a alimentação não chega dessa forma, a gente não tem a nutricionista, a gente não tem o cardápio. Então essa falta de padronização nas escolas de Pindamonhangaba é uma problemática muito séria, porque ela sempre afeta os bairros que são os bairros mais carentes. Aonde que está desorganizada a escola? Onde que a alimentação não está adequada? Onde que tem a maior superlotação? No bairro carente, porque a prefeitura não se preocupa com esses bairros mais afastados. Então, essa reorganização por sala de aula, ela é justamente no intuito de levar um ensino com maior qualidade, de levar um ensino com maior cuidado para esses bairros mais afastados, para esses bairros mais carentes, que é onde a gente tem uma maior problemática de acesso à educação, de acesso aos instrumentos de garantia de direito. Então, quando a gente fala dessa reorganização total, a gente está falando de padronização, de ter no máximo 20 alunos por sala de aula em todas as escolas, não escola sim, escola não, entende? Porque essa falta de padronização, então, ela afeta os bairros. Essa falta de padronização afeta os bairros mais afastados, são os bairros periféricos. Para a gente avançar aqui para outros temas, queria falar de economia. O senhor falou aí, né, não precisa ter medo de falar de esquerda, eu só estava dizendo de esquerda e direita para a gente não ser raso na discussão. Mas falando de esquerda, os partidos de esquerda geralmente têm uma proposta para a economia de defesa dos direitos dos trabalhadores e também das próprias instituições públicas. Isso muitas vezes não é tão bem visto pelos empresários porque cria poucas oportunidades, por exemplo, de concessões, de privatizações e até às vezes pode criar
criar alguma dificuldade para que ele, digamos assim, possa contratar mais trabalhadores para trabalhar em determinada empresa. Como que o senhor pretende conversar com os empresários e convencer os empresários que o senhor vai ser um bom prefeito? Olha, primeiro que a gente precisa saber de quais empresários a gente está falando, porque quando a gente vai falar de empresariado, a gente corre o risco de confundir parte da população que acha que a gente está falando do dono do mercadinho do bairro dele, que a gente está falando do dono da padaria do bairro dele. Quando você fala de empresário falando de concessão, a gente está falando de contratos milionários na prefeitura de Pindamonhangaba. A gente está falando de contratos que não têm auditoria já faz bastante tempo. Por exemplo, o contrato da Vivapinda, que a gente está falando tanto, o contrato das OS que estão na saúde, que sofrem inúmeros escândalos no país inteiro, em Pindamonhangaba, estão cada dia mais dentro da nossa gestão. Então, quando a gente fala sobre terceirização, o pessoal é absolutamente contra qualquer tipo de terceirização do serviço. Por quê? Quando o serviço ele é oferecido pelo poder público, ele tem o intuito de visar o bem comum da sociedade e da população. Esse é o objetivo do poder público. O poder público ele arrecada e redistribui. Qual que é o objetivo da empresa privada? O objetivo da empresa privada é gerar lucro. Esse é o objetivo da empresa privada. Então não tem como uma empresa privada que o objetivo dela é gerar lucro visar o bem comum da sociedade, porque esse não é o objetivo dela. Então você não pode colocar para administrar a sua saúde alguém que não está querendo o seu bem comum, está querendo lucro. Então a gente não pode terceirizar os nossos direitos, a gente não pode terceirizar o nosso bem comum. Então quando a gente fala de que o poder público assuma a sua responsabilidade, a gente está falando de garantir que a população tenha o seu direito respeitado. A gente está falando de garantir que a população não seja tratada como número. A gente está falando de garantir que a população seja tratada como vida, como respeito, como garantia de direito. Então no nosso governo não pretendemos terceirizar. Nosso governo pretendemos assumir as nossas responsabilidades enquanto saúde pública, enquanto transporte, enquanto segurança pública. Esse é o nosso objetivo. Agora, com relação ao empresariado de Pindamonhangaba, que exerce as suas funções dentro do mercado de trabalho, que acho que também é uma coisa de extrema importância, teremos diálogos ali. Mas a gente vai ter diálogo a partir de quem quer de fato o bem social. Então vai vir uma empresa para Pindamonhangaba, essa empresa que vai vir para Pindamonhangaba, ela obrigatoriamente terá que contratar 70% dos munícipes de Pindamonhangaba, porque a gente ouve falar muito de indústria que vem para a cidade, mas vem indústria para Pindamonhangaba que não contrata munícipe. As indústrias vêm para Pindamonhangaba já com 70% do seu funcionário contratado fora da cidade. A indústria que vem para Pindamonhangaba não tem o mínimo compromisso com o meio ambiente da cidade. Existem indústrias que vêm para a cidade de Pindamonhangaba e não existe fiscalização do quanto essa indústria está degradando o meio ambiente da cidade de Pindamonhangaba. Então, traremos sim para Pindamonhangaba indústrias, mas traremos o empresariado para Pindamonhangaba de forma responsável para que esse empresariado venha para Pindamonhangaba, tenha aí o seu lucro, mas também traga lucro para o munícipe de Pindamonhangaba, traga lucro para a cidade de Pindamonhangaba, para que a partir disso a gente possa fazer construção de garantia de direitos na cidade. E não simplesmente trazer para falar que está agradando, porque esse não é o nosso objetivo. A gente só tem mais um minuto de entrevista, quero fazer mais uma pergunta aqui, pelo menos, de mobilidade urbana. O senhor falou da Vivapinda e no teu plano de governo tem uma proposta ali de, depois de algum tempo, baixar para tarifa zero o transporte público em Pina. Como que o senhor pretende viabilizar isso, sendo que o problema com a Vivapinda já não é resolvido há tantos anos? Então, a questão da tarifa zero, ela é uma questão de construção política também. A gente não vai entrar na prefeitura de Pindamonhangaba implementando direto a tarifa zero. A gente vai entrar na prefeitura de Pindamonhangaba implementando uma tarifa popular que... A senhora acha que é viável? R$1? É extremamente viável. É extremamente viável porque o transporte de Pindamonhangaba ele já é custeado pela prefeitura de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba paga um valor para que a empresa de ônibus rode. E a empresa de ônibus de Pindamonhangaba roda de forma ilegal, porque a prefeitura de Pindamonhangaba paga um valor para a empresa rodar, ela ainda paga a gratuidade das pessoas de terceira idade, e essa empresa de ônibus não repassa a gratuidade para os munícipes de Pindamonhangaba, muito pelo contrário, ela joga a gratuidade em cima do valor da passagem. Candidato, desculpe, o tempo acabou. Não deu para falar tudo que o senhor gostaria, imagino, mas o senhor tem mais um minuto para as considerações finais, valendo agora. Bom, só concluindo com relação a essa questão do transporte, que eu acho que é de extrema importância a gente falar, é possível sim reduzir o valor da passagem em Pindamonhangaba e a partir de planejamento e construção política ao lado da classe trabalhadora e na gestão pública de Pindamonhangaba, no final de 4 anos, é possível sim trazer tarifa zero para Pindamonhangaba. Então eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar aqui, falar um pouquinho mais com vocês. Infelizmente falamos de poucos temas, mas é porque a gente tem muita coisa para falar.
Tem prefeito em Pindamonhangaba rodando com um plano de governo de 9 páginas. Convido vocês a conhecer o nosso plano, que é de fato completo para a cidade de Pindamonhangaba. Gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa chapa de vereadores na cidade, a conhecer o trabalho que a gente está realizando, a verificar o que a gente está fazendo nas redes sociais, a procurar de fato o que o pessoal está propondo de renovação e mudança para a cidade de Pindamonhangaba, para que a gente possa de fato pensar, e se essa cidade fosse nossa, e se ela for de todos nós, como nós a transformaríamos, o que nós poderíamos fazer por ela, para que chegar no dia da eleição, a gente de fato pensar em renovação e votar 50.